1h20 agora pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à edição deste sábado, dia 6 de setembro de 2025. Olha, como todo sábado que eu estou de plantão, eu te adianto que nós teremos, além de muita informação, entrevista e bate-papo com especialistas. Então, é claro, eu te faço convite, não saia daí, porque a edição deste sábado está começando. E olha, vamos começar falando do tarifaço, porque a taxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros completa hoje um mês. Esses primeiros 30 dias foram marcados por tentativas de negociação, defesa da soberania nacional e medidas de apoio a empresas brasileiras. Um mês depois que os Estados Unidos anunciaram o tarifaço a cerca de 36% dos produtos brasileiros, as exportações brasileiras somaram quase 30 bilhões de dólares em agosto. O crescimento foi de 3,9% em comparação com os 28 bilhões e 700 milhões de dólares exportados em agosto do ano passado. O resultado foi impulsionado pela agropecuária e indústria extrativista. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações para o mercado americano despencaram 18,5% no mês passado. Em agosto, o grupo representado por China, Hong Kong e Macau foi o principal destino dos produtos brasileiros. Aumento de 30%. Passando de cerca de 7 bilhões e 400 milhões de dólares para 9 bilhões e meio de dólares, o que significou uma participação de 32% das exportações nacionais no mês passado. Enquanto isso, as tentativas de negociação, defesa da soberania nacional e a adoção de medidas de apoio a empresas brasileiras deram o tom do cenário econômico e diplomático nesse período de 30 dias. O Ceará é o estado com maior predominância dos Estados Unidos como destino de exportações, acima dos 44, vendendo produtos de siderurgia, frutas, pescados, pás eólicas e outros itens. Entre as medidas para mitigar os efeitos negativos está a compra, por parte do Estado, da produção de alimentos. O Plano Brasil Soberano liberou 30 bilhões de reais em linhas de crédito para exportadores. Também prevê a prorrogação da suspensão de tributos para empresas exportadoras. Olha, desde a campanha eleitoral para o segundo mandato e do primeiro dia como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fala em tarifas. Os primeiros alvos, para a gente relembrar, foram México e Canadá, com taxas de 25% logo no primeiro decreto. Depois vieram países da Ásia, a União Europeia e, entre inúmeras reuniões e tentativas de acordo, em julho, as tarifas foram fixadas em 15%. Em agosto, chegou a vez do Brasil, com um total de 50%. Para falar sobre esse tema, vamos conversar agora ao vivo com a economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Professora, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Prazer é todo nosso. A primeira pergunta, é claro, que eu quero te fazer é sobre quais foram ou quais são os impactos desse tarifaço até o momento na economia brasileira. Já dá para fazer um balanço, professora? Dá, Tabata, dá para fazer um balanço. Esse foi um mês extremamente desgastante e nós tivemos muitas etapas, como foi mostrada justamente na reportagem agora que vocês acabaram de apresentar. Então, para a gente pensar isso de uma forma mais resumida, a gente tem que separar entre aquele primeiro anúncio, aquele susto e aquele, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, né? Principalmente, óbvio, pelas empresas exportadoras. Então, nós tivemos, sob a ótica macroeconômica, um resultado muito menor do que se esperava. No entanto, que o Brasil agora está com uma exportação muito grande, um resultado muito positivo, até porque
as empresas anteciparam as compras desde daquele dia da libertação. Lembra o dia que o Trump apresentou um cartaz com o início das tarifas? Então, as empresas já se anteciparam e fizeram compras. Então, nós tivemos macroeconomicamente um resultado que foi controlável, eu diria, porque o volume que a gente exporta para os Estados Unidos é muito menor do que o que a gente exporta para a China. Agora, pegando uma lupa, eu diria, Tabata, para olhar o microeconômico, nós tivemos impacto, sim, em empresas específicas que tinham uma exportação muito grande para os Estados Unidos, onde os produtos já saíam daqui rotulados com aquilo que o consumidor americano quer e está acostumado. Então, aí entrou a medida provisória do Brasil soberano. Então, isso foi basicamente um resumo desse último mês aí do que nós tivemos. Então, macroeconomicamente foi muito menor do que se esperava, exatamente essa imagem. Desde esse dia que as empresas começaram a antecipar as importações. Mas sim, nós tivemos segmentos e empresas bem afetadas. Uhum. E há alguns dias, professora, um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu que a maioria das tarifas impostas por Trump são ilegais, considerou que aplicar tarifas não pode fazer parte do poder do presidente, e sim do Congresso. Essa decisão do tribunal ela só entra em vigor no dia 14 de outubro. Ela pode atingir e acabar favorecendo o Brasil? Pode, inclusive é algo que se espera. O que nós estamos vendo no governo Trump é algo completamente fora até do primeiro mandato dele lá no outro governo dele, porque essas elevações de tarifas, elas fugiram da regra econômica, elas estão misturadas com questões geopolíticas, com questões políticas especificamente. Então, dentro desse escopo, agora o que nós estamos observando, Tabata, é uma reação da sociedade americana, a sociedade civil, os estados, o sistema judiciário. Saiu um relatório feito até pelo jornal do New York Times, que são mais de 100 ações que o governo americano está recebendo contra essas tarifas e outras, até as questões de imigração. O estado da Califórnia está processando o governo federal justamente porque está perdendo turistas, porque está faltando mão de obra nas empresas. Então, são várias ações e realmente o que a gente observa agora é a sociedade civil, é o próprio Partido Democrata e o sistema judiciário se movendo contra essas arbitrariedades, na verdade. Uhum. Professora, a União Europeia, falando agora sobre o acordo Mercosul e União Europeia, o bloco ele validou o acordo comercial com países integrantes do Mercosul, entre eles o Brasil. O avanço dessa proposta, né, depois de 25 anos de negociações, ainda depende da aprovação dos países membros, mas já é um grande avanço, há muita expectativa, né? Se for aprovado, na sua análise, isso pode mudar o jogo do comércio diante dessa guerra tarifária dos Estados Unidos? Isso pode mudar. A ideia é justamente que mude. E olha que coisa interessante, né? Veja o que o próprio Trump está conseguindo. Um acordo que já temos aí mais de 25 anos para ver se a gente consegue aprovar, é capaz da própria pressão que o Trump tem feito acelerar esse processo. Então, isso daí vai ter alguns benefícios, apesar de críticas que sempre existem, importantes até com relação a de que o Brasil vai continuar vendendo agro e talvez dificulte a nossa industrialização, mas no escopo geral, nós teremos uma mudança no setor de importação e exportação do mundo todo e basicamente acelerado pelo próprio comportamento do governo americano.
Acompanhando, né, professora? É claro que a gente está na expectativa também dessa aprovação, o governo federal também, diante de muitas negociações aí com o governo dos Estados Unidos, até agora nada de concreto, nada avançou, então vamos aguardar que seja bom, né, para ambos os blocos. Professora, muito obrigada, viu, por essa entrevista, pela sua análise, foi um prazer, infelizmente o nosso tempo é curto, eu ficaria aqui muito mais tempo contigo, é sempre uma aula, um prazer enorme. Professora, até a próxima, viu? Até a próxima, ótimo sábado a todos. Muito obrigada, igualmente para você também. Nós acabamos de ouvir a Carla Bene, economista da Fundação Getúlio Vargas. E olha, na próxima quarta-feira, dia 10, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Vocês estão vendo, a gente ampliou agora a câmera. Ao meu lado, a psicóloga Priscila Ribeiro, para falar sobre esse tema importantíssimo. A gente saiu de um assunto, né, economia, que afeta, é claro, a macroeconomia, afeta o nosso bolso também, mas agora a gente vai falar de saúde mental, porque segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos, cerca de 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. Para você ter uma ideia, isso corresponde a um suicídio a cada 40 segundos. Mas o número pode ser ainda maior. Se a gente considerar que para cada suicídio executado, outras 23 pessoas tentam tirar a própria vida, nós estamos falando de uma tragédia que atinge por ano 16 milhões de tentativas. Pesquisas mostram que, em média, cerca de 30% dos casos de suicídio ou de tentativas não são notificados. E aí, portanto, se a gente corrigir as estatísticas, nós chegaremos a mais de 20 milhões de tentativas ou de suicídios consumados ao ano. Nós precisamos falar desse assunto que, infelizmente, ainda é tabu. Por isso que eu recebo aqui mais uma vez, vou apresentar de novo a psicóloga Priscila Ribeiro. É sempre um prazer enorme tê-la aqui conosco, que quando a gente fala de saúde mental, ela sempre é figurinha carimbada aqui, porque é especialista. É muito bom ter você aqui de novo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Tabata. Um prazer estar aqui novamente, contribuir mais uma vez para uma informação tão importante como Setembro Amarelo. Pois é. É uma campanha que a gente está falando de Setembro Amarelo, uma campanha mensal, mas ela acontece, na verdade, o ano todo, né? Infelizmente, falar de suicídio ainda é um tabu. Por quê, Priscila? É um tabu porque quando nós falamos da vida emocional, inclusive estava acompanhando aí essa questão aí do tarifaço, parece que não, mas o cenário econômico também mexe muito com o emocional das pessoas. E tem uma tendência a gerar uma instabilidade que, sim, dependendo do estado que essa pessoa estiver, pode ser aí preocupante. Então, é tabu. Por que é tabu? Porque as pessoas elas não têm o costume de falar da vida emocional. Elas têm dificuldade de expor os seus sentimentos. E quando você estava falando ali, mencionando os dados estatísticos, Tabata, a probabilidade do homem colocar para fora aquilo que sente é muito maior do que a da mulher. Então, as estatísticas mostram que o homem ele é muito mais propenso ao suicídio do que a mulher. Tanto é que as estatísticas, elas comprovam isso. Então, quanto mais você guarda, mais você é acometido de problemas de transtornos emocionais, o que pode acarretar, sim, num futuro, infelizmente, suicídio. Eu ia até tocar nesse ponto mesmo, você foi bem cirúrgica na questão do perfil. A maioria, quando a gente faz uma busca, começa a pesquisar, ler os dados, é muito assustador, porque não há ali um equilíbrio, digamos assim. A esmagadora maioria são homens que tiram a própria vida. E muitas das vezes homens já numa idade madura. Por que para o homem ainda é tão difícil se abrir, buscar ajuda, né? Seja ali na sua família, ajuda de um profissional, ajuda na sua igreja, quem sabe, mas por que ainda é
tão resistente a falar: eu estou precisando de ajuda, eu estou pensando em tirar a minha própria vida, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a encontrar, né, uma luz, uma resposta? Para o homem é mais difícil porque a cultura direcionou o homem para esse cenário de você tem que ser forte, você não pode se abrir, você tem que dar conta. Então, o homem ele se coloca numa posição de que eu não posso mostrar as minhas fraquezas. Para o homem mostrar as fraquezas, as fragilidades, as deficiências, é muito complexo. Tanto é que quando o homem ele chega no período de ele escolher a terapia, é porque ele realmente quer ajuda. E por incrível que pareça, Tabata, todos os homens, e eu posso falar com propriedade, porque todos os homens que eu atendi, a melhora é drástica. Nossa. Quando eles começam a fazer terapia. Pode ser o problema que for, mas eles entram na terapia e eles facilmente conseguem encontrar um caminho, um direcionamento para aquilo que está gerando um transtorno emocional. Eu imagino que seja muito difícil observar os sinais, especificamente falando dos homens, já que eles não procuram ajuda, não expõem se estão passando por um problema, como você bem disse. Então, como que a gente pode ajudar um parente, um amigo que esteja passando por um problema? Como observar? Eles demonstram sinal? E uma outra pergunta que eu queria emendar para você, Priscila. A maioria desses homens que tiram a própria vida ou que tentam, eles têm algum problema de saúde mental, algum distúrbio, alguma doença de saúde mental, como, por exemplo, a depressão? Geralmente, sim. E o homem tem essa dificuldade em se abrir e como é que ele se expõe? O homem, ele se expõe muitas das vezes por meio dos vícios, excessos. Então, quando nós falamos de excessos, nós estamos falando de um problema, de um transtorno emocional. E quando nós falamos também de isolamento. Então, quais são os sinais? Como que nós identificamos? Isso é um sinal no homem, geralmente pelos excessos e pelo isolamento. A mulher também. Mas você falou uma coisa muito importante que quase nós não vemos os sinais. Aí é no geral, tanto homem para mulher. Tanto é que a gente tem muitas pessoas... Nossa, mas essa pessoa parecia estar tão bem. Pois é. E de repente você vê a notícia, a pessoa do que faleceu? Se suicidou. Então, geralmente, a pessoa ela não expõe aquilo que está dentro dela. Principalmente quando ela vai tirar a própria vida. Agora, se ela não se expõe, ela não se submete a um tratamento adequado. Então, a gente pode imaginar que a maioria dessas tentativas ou aliás, suicídios que chegaram, né, a serem executados mesmo, eles poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse sido tratada adequadamente. Exatamente. Se houvesse um tratamento adequado, e é claro, nós estamos falando de um cenário propício a isso. E aí entra o que você falou. Por que o tabu? Porque as pessoas que elas passam por esse tipo de problema, elas encontram um cenário que não é adequado para que elas possam se abrir. Elas não encontram acolhimento, elas não encontram compreensão. Então, dificulta a interação para que ela possa se abrir, buscar ajuda e se prevenir de um eventual suicídio. Então, é muito, muito complexo. É um assunto que tem que ser trabalhado não só com quem passa por esse tipo de situação, mas com quem está, né, com pessoas que estão passando por esse tipo de situação. É também importante verificar os sinais e aprender quais são esses sinais. Priscila, a gente vai ver agora uma reportagem falando sobre a síndrome do burnout. É um problema também de saúde mental, né? E que, infelizmente, tem acometido muitas pessoas nos últimos anos. A gente tem acompanhado um crescimento muito grande no mundo todo, no Brasil também, um crescimento de pessoas diagnosticadas com essa exaustão relacionada ao trabalho. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho alguns dados. Daqui a pouco você volta para comentar com a gente. A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional. Os principais sintomas são a exaustão, esgotamento mental e físico e estresse. A causa está ligada ao excesso de trabalho e pressão diária das responsabilidades. É comum de acontecer com profissionais como médicos, enfermeiros, professores, policiais e jornalistas.
O burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou possui tarefas muito difíceis no trabalho. Nessas situações, o trabalhador pode achar que não tem capacidades suficientes para cumprir. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, jornadas de trabalho com mais de 55 horas semanais podem contribuir para até 115 mil mortes por ano. Isso é devido ao risco aumentado por ataques cardíacos e derrames, causados por complicações da síndrome. Além disso, a síndrome causou um afastamento de diversos trabalhadores. No Brasil, o número foi de 41 em 2014 para 421 em 2023. Foi um aumento de quase 1000% em uma década. Em comparação, 288 mil brasileiros se afastaram por transtornos de saúde mental em 2023. O diagnóstico é feito por profissionais. Psiquiatras e psicólogos são indicados para analisar o caso e orientar no tratamento, que deve ser feito com psicoterapia, mas que, dependendo do caso, também deve ser feito com o uso de medicamentos. Além disso, mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, mudanças nos hábitos e estilo de vida auxiliam no tratamento. É um assunto muito sério, né, Priscila? A gente está falando de um problema relacionado ao trabalho. A gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, como buscar ajuda se eu estou tendo pensamentos suicidas? Ou, melhor, antes de chegar a ter, como que eu observo isso em mim? Como que a pessoa que está nos acompanhando pode abordar isso, talvez, para o seu chefe, para o seu superior, para um colega da sua confiança e falar: eu estou passando por esse problema, a empresa está me deixando, talvez, o trabalho, o excesso de trabalho, não estou conseguindo me concentrar, não estou bem. Como que ela pode sinalizar isso e pedir ajuda? Bom, uma das coisas importantes que você falou, Tabata, é a informação. A pessoa ela precisa ter informação. Inclusive, agora em maio, nós temos uma lei que foi aprovada e já está em vigor, que todas as instituições elas têm por obrigação cuidar da saúde mental do funcionário. Então, por meio dessa lei, o funcionário ele já consegue se apropriar de informações que dão embasamento para que ele reivindique aquilo que é direito dele. Porque uma pessoa que ela não tenha saúde mental em ordem, ela não consegue trabalhar. Uhum. Então, é necessário que ele tenha informações e passe a se apropriar daquilo que é direito dele de forma, é claro, assertiva, né? Junto ali com o seu superior e buscando o apoio necessário. Porque, de fato, como nós vimos aí na reportagem, há um índice muito grande de pessoas afastadas do emprego por conta do burnout. Nós estamos falando de um excesso de trabalho que está gerando uma intensidade muito pesada no emocional desse funcionário. Então, a lei, ela já está aí para buscar e também preparar os funcionários, desde a liderança até os subordinados, para quê? Para que eles tenham o apoio necessário, não só para abordar, mas também para acolher esses funcionários com as medidas necessárias que não vai atrapalhar a empresa e também não vai atrapalhar o funcionário, fazendo com que ele tenha a possibilidade de trabalhar da maneira adequada. Perfeito, fica para a empresa, né, para o empregador, para o superior, então, ele buscar essa formação, essa qualificação, né, para que a empresa consiga acolher, consiga apoiar, não estigmatizar, né, um problema de ordem mental, porque nós estamos falando de pessoas, então é algo muito sério e que afeta a família toda, né? Eu queria destacar, Priscila, agora um dado assim realmente alarmante, que é a questão dos idosos. Quando a gente pega os dados, uma pesquisa recente no Brasil aponta que os idosos representam 25% dos suicídios. Idosos. Meu Deus, como falar isso com pessoas
de mais idade, que a gente sempre fala, né, que são que eles têm mais sabedoria, têm a cabeça mais no lugar, mas chegar a esse ponto de tirar a própria vida ou de pensar em suicídio é muito assustador, é chocante. É chocante, porque quando nós falamos do suicídio no final da vida, né, na fase em que a pessoa ela já encontrou aí a maturidade, nós estamos falando também de uma situação muito triste, que é o abandono. Então, é uma característica que faz com que a pessoa, quando ela atinge essa maturidade já, né, essa fase idosa, já ela tem aí uma característica muito triste, que é o abandono. A falta da interação familiar faz com que essa pessoa ela comece a recuar de uma maneira em que ela não encontra um cenário apropriado para que ela venha se sentir acolhida, para que ela alcance recursos, né, emocionais para lidar com qualquer tipo de situação que ela esteja passando. Porque, às vezes, né, eu tenho na minha família, inclusive, um avô de 101 anos agora, dia 11 ele vai completar. Então, assim, há uma necessidade, nesse período da vida, de uma interação maior, principalmente com os familiares. E quando não há essa interação, a probabilidade é maior. Então, assistir essas pessoas nesse período é muito importante. Eles ficam mais carentes, né? Querem mais atenção e, infelizmente, como você disse, muitos são abandonados. É muito triste isso. Priscila, uma coisa muito bacana para a gente destacar aqui, eu fiquei trocando, o meu diretor deve estar querendo me matar. Eu vou agora para a câmera 3, vamos lá. No Mato Grosso do Sul, igrejas evangélicas, elas se uniram, tá, para dar total apoio às pessoas neste Setembro Amarelo. É uma aliança muito bacana para dar esperança, levar fé também, um apoio necessário nesse mês de prevenção ao suicídio. Vamos ver. Amarelo é a cor que dá o tom neste mês de setembro, em alerta para um tema delicado e importante, há 20 anos tratado em campanha que alcança de norte a sul do Brasil. Conhecido como mês de prevenção ao suicídio e da conscientização sobre a importância dos cuidados em saúde mental. Nós já temos leis, né, como a Lei 13.819 de 2019, que traz diretrizes de ações sociais voltada para a prevenção ao suicídio, mas que está muito distante ainda da nossa realidade prática. Como o tema ainda é visto como tabu, é importante falar sobre o assunto para que pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Porém, Adriano também reforça que as campanhas devem envolver políticas públicas que vão além de distribuição de materiais ligados ao tema, com ações concretas de valorização e a qualidade de vida. Se nós entendermos que prevenção ao suicídio tem a ver com qualidade de vida, qual é a qualidade de vida que a aldeia indígena hoje tem? Como é que eu posso falar de prevenção ao suicídio com qualidade de vida se o indígena hoje não tem água potável dentro de casa? E essa discussão sobre água, ela vem há mais de 20 anos. Então, nós precisamos entender que não basta discurso, não basta só ter palestra, não basta ter só ações no campo ideológico. Nós precisamos trazer ações públicas efetivas, tanto dentro da aldeia quanto dentro da cidade urbana. Além dos órgãos governamentais, igrejas evangélicas se unem para reforçar as ações de prevenção ao suicídio, levar às lideranças religiosas a importância de ações sociais para alcançar o maior número de pessoas. Eu acredito que a sociedade da qual nós fazemos parte, o movimento evangélico, os cristãos, os pastores, eles têm um papel fundamental, né, nesse combate. Uma experiência dolorosa para as famílias e amigos. Uma situação que envolve muitos sentimentos e questionamentos. Marta passou por isso. Ao perder o filho, muitas perguntas vieram à mente e um sentimento imensurável. Eu tinha duas opções, Mel. Duas opções. Ou eu pegava dessa situação, desse acontecimento, dessa fatalidade, pegasse uma missão, ou eu entraria em depressão, ou eu me afundaria. Então, eu não tinha escolha.
a minha escolha era pegar disso tudo, de tudo isso que aconteceu e falar, eu tenho um propósito agora. Hoje, uma missão transforma o dia a dia de Marta. Levar a valorização da vida às pessoas que sofrem. Levar conforto e esperança através da palavra de Deus por meio de orações e clamores. E assim surgiram as vigílias que reúnem diversas religiões em torno do resgate e alegria de estar vivo. Não desista num dia mau. Olha, bem forte, né? A reportagem aí... eu queria abordar com você agora essa questão realmente da fé. Como que a fé pode ajudar famílias enlutadas e até mesmo pessoas que estão, né, nessa busca por uma ajuda mesmo, a não pensar, a não chegar, não recorrer, né, à morte. A fé ela é de extrema importância, Tabata. E, inclusive, um dos assuntos que eu gosto muito, porque eu trabalho muito, né, desta maneira... conciliando a fé com a parte emocional. Então, quando nós falamos da fé juntamente com o emocional, é muito importante nós entendermos que existem aqueles problemas que eles precisam ser tratados por meio da fé, mas eles não podem deixar de lado a questão emocional, porque às vezes algo que você está abordando no campo da fé, ele não está ali relacionado na fé, ele está relacionado ao campo emocional. Se você não trata corretamente, você vai ficar batendo numa tecla e você, ao invés de ajudar a pessoa, você vai paralisar a evolução dela. Então, se eu estou falando de um problema que é emocional, falando de luto, por exemplo, respondendo a sua pergunta. O luto, ele tem um período de 1 ano, né, para que a pessoa, ela supere. Por quê? Porque nesse período de 1 ano, a pessoa ela vai lembrar das datas comemorativas, ela vai lembrar de eventos em que ela vivenciou com esse familiar, com essa pessoa querida. Então, esse período de 1 ano é o período em que essa pessoa ela precisa, sim, passar pelo luto. Então, é muito importante saber diferenciar, não, você já deu, bola para frente, não. Você precisa ter um entendimento correto para quê? Para você entender que existe no campo emocional, o nosso organismo, é claro que isso é de pessoa para pessoa, mas existe um período e é necessário respeitar esse período. Então, se eu for falar de fé para uma pessoa que está enlutada, não, já deu, vamos levantar, sacode a poeira, não. Você precisa respeitar, você precisa respeitar os estágios do campo emocional. E aí, quando você entende, quando você se apropria de uma informação correta, entendendo que sim, existe ali um momento em que você vai lidar com a fé, mas também existe um momento em que você precisa se apropriar daquilo que é do campo emocional para que você dê uma direção correta, então as coisas elas caminham de uma forma totalmente diferente. Você consegue ajudar, você consegue priorizar, principalmente no que diz respeito ao acolhimento e no que diz respeito a um direcionamento correto. Então, a gente pode pensar que a fé ela pode realmente salvar vidas, no sentido literal mesmo, mas ela também pode salvar quem ficou aqui. Exatamente, principalmente quem ficou. Principalmente quem ficou porque a pessoa ela está diante de uma situação em que muitas das vezes ela não espera. Uma pessoa que perde um ente querido num acidente. É uma coisa muito inesperada, então até que ela consiga raciocinar, sabe, processar isso no emocional, leva tempo. E entender que não é culpa dela. Exatamente. Não é culpa da mãe, Exatamente. Não é culpa de você pai, não é culpa de você irmão. Exatamente. Então, assim, e quando a gente fala de fé, falando de luto, e aí, pegando aí o tema do Setembro Amarelo, um familiar que se suicidou. A culpa que não fica, onde eu estava que eu não vi isso. Muitas pessoas que ficam acabam se sentindo culpadas. Então, é muito importante entender o lugar, né, tanto da fé como do emocional, para adequadamente. É claro que a fé ela é a base, só que adequadamente trabalhar de uma maneira em que a pessoa ela tenha resultados positivos. Porque, sim, ela é primordial, mas desde que seja tratada com coerência, com inteligência, para que essa pessoa, de fato, venha ser beneficiada
através da fé e também de um tratamento específico caso ela precise. Com certeza, né? Conciliando ali. Exatamente. Né? Um tratamento profissional com um psicólogo, com uma pessoa, né, capacitada para isso e também uma ferramenta, né? A fé, ali todo o apoio da sua igreja, do seu pastor, enfim, que você tenha, né, todo esse suporte. Priscila, para a gente está quase encerrando. É claro que nós falamos aqui de uma forma muito breve, né? Um assunto muito complexo, como você disse, mas eu queria que você, bem brevemente, se possível, passasse uma mensagem, né? Diante de tudo que nós falamos, para quem talvez esteja pensando que acabou a vida ou que é uma pessoa enlutada, né? Que perdeu alguém para o suicídio. Bom, aproveitando aqui, passar essa mensagem de esperança, de vida, que de fato é aquilo que nós, não só neste mês de setembro, mas no decorrer de todo o ano, de toda a nossa vida, é importante nós nos apropriarmos de quem nós somos e nós só vamos encontrar quem realmente somos se nós estivermos em Cristo. E a partir daí, nós vamos ter um propósito. E quando temos um propósito, não há como nós não nos identificarmos com aquele que nos chamou para viver o melhor desta vida. Então, fique aí o meu convite para você, para que você busque o autoconhecimento através daquele que te criou, que é Cristo, e assim você vai ter uma vida abundante e vai viver plenamente nesta terra. E assim, com essa mensagem poderosa, a gente encerra a edição deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Priscila, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente se encontra em breve ao longo da programação. Até mais.